sou eu que trabalho para vocês, não são vocês que trabalham para mim. Então eu sou um facilitador, eu me entendo como um facilitador. Alguém que vai tornar o processo deles mais simples, mais direto e mais justo. A gente tem que lembrar que as pessoas passam a maior parte dos seus dias, das suas semanas, trabalhando. Isso precisa ser prazeroso. Isso precisa haver identificação. E às vezes não é porque a sua cultura ela está bem estabelecida que ela vai servir para todo mundo. Eu comecei como desenvolvedor. E só que eu também tive a chance de liderar muito cedo. Essa é uma coisa importante. A questão de como você extrair o máximo das pessoas, como você ser um bom influenciador. E isso fez com que eu fosse empreendedor muito cedo também. E através dessa oportunidade, nós fizemos com que essa área crescesse e virasse uma spin-off da empresa que eu estava. E eles me convidaram para ser sócio dessa empresa. Olha, você vai tocar essa empresa, tocar esse negócio. Então começamos agora o É Esse o Ponto, o podcast da Mark. Hoje a gente vai falar com um convidado muito especial. Eu tô aqui para hostear esse episódio para vocês. Eu sou o Chuck, do lado do meu companheiro de trincheira aqui, o Marco. Fala pessoal, eu sou o Marco, CEO e fundador aqui da Mark. Para quem não conhece, a Mark é um sistema de RH que faz desde a admissão online, controle de ponto até gestão de pessoas. E hoje a gente está com uma pessoa aqui que é muito especial para a gente, uma pessoa que a gente conhece há algum tempo já e tenho certeza que vai agregar bastante aqui pra gente, esse conteúdo de hoje. Então vamos lá, para não dar tanto spoiler, eu vou dar umas credenciais aqui do homem, porque a gente vai ficar metade do episódio só falando do currículo aqui. Então vamos lá, ó. Assim, começa que o dia dele, Marco, parece que tem 30 horas, porque o cara faz um monte de coisa, ele é responsável por muita gente, ele tem equipe, é gestor, e arruma tempo pra treinar, às vezes 2 vezes no dia, joga basquete, faz de tudo, cara. Família. Então, é um cara que consegue gerir muito bem o tempo e tem umas histórias boas aí, inclusive, sobre bastante coisa que a gente vai ouvir hoje na conversa. Internacional, tá? Então não vem com historinha que já teve empresa nos Estados Unidos, ele tem uma vivência diferente também, que a gente vai conseguir conversar um pouco aqui e trazer um pouco para quem está assistindo a gente. Mentor, grande inspiração pra gente, né? Você mesmo falou que ele é um cara muito importante, então de fato, principalmente a gente tem se aproximado muito nesse ano, que eu conheci ele, então é um cara que a carreira, tanto no empreendedorismo, a vida pessoal também inspira muito a gente. E uma coleção de tênis de respeito também, né? Isso tem que ser dito. Com certeza. Faz uma call com ele lá que você já vai ver. Ó. Já vê a paredona de tênis. Então eu tenho aonde anunciar hoje nosso convidado, Christian Pedroso. Bom, pessoal, primeiro, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, não só pela possibilidade de compartilhar conteúdo, mas também porque é da Mark. Eu tenho orgulho enorme de estar fazendo parte desse projeto como advisor, tá tendo a possibilidade de fazer com que a gente cresça bastante o projeto e sair do potencial que a gente tem como negócio e como empresa. Legal, cara. E acho que o prazer é nosso ter você aqui com a gente, tá? É uma pessoa que a gente tem aqui como uma referência em todos os segmentos da vida. Com certeza. E com certeza a gente vai ter um papo bem legal aqui. Cada papo é uma aula, né? Então esse não vai ser diferente. Maravilha. Eu vou explicar então para quem está assistindo aqui pra gente, pro Christian também. A gente costuma fazer em 3 blocos. Então o primeiro bloco a gente fala um pouco de juventude, início de carreira. Depois a gente migra para falar um pouquinho de empreendedorismo e também a gente gosta de fechar falando um pouco de características de gestão, de cultura, né, e quais são importantes para a pessoa que está aqui conversando com a gente. Então falando um pouco de início de carreira, Christian, e até de talvez juventude, coisas que te moldaram, né, para esse início, acho que seria legal se apresentar um pouquinho e também começar falando disso para a gente, um pouco de como que foi para você essa parte mais inicial antes de entrar no mercado profissional. Veja, eu tenho 47 anos e nasci em União da Vitória, uma cidade lá no interior do Paraná, onde computador ou você era do governo ou você era alienígena para ter. E eu lembro claramente dos meus amigos irem na minha casa ver o computador. Porque o meu pai é desenvolvedor e é desenvolvedor até hoje. Esse é um fato curioso. Né? Então, você pode pensar num cara mais idoso na frente do computador e desenvolvendo. É meu pai até hoje. E ele nos ensinou a desenvolver muito cedo. E na época existia um computador chamado Maxi. Era uma empresa brasileira que fez uma versão do Apple IIe.
E meu pai comprou esse computador. Só que o que acontecia naquela época? Existia a reserva de mercado e a gente tinha que fazer... As empresas faziam alterações no software e eles alteravam o sistema operacional, inclusive interpretador de comando. E existia uma revista na época chamada Input. Cara, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver o que era. E essa revista ela trazia código para você copiar. Nossa. Então era uma coisa muito louca, assim, então vinha, e aí às vezes vinha assim, vem um jogo para você fazer e tal, e vinha um pedaço de código em cada mês. Nossa. Então às vezes você levava 4, 5 meses para copiar aquele código e para ver um resultado, às vezes de um pontinho pulando na tela. E isso era bem decepcionante. Estudava através da revista. E só que o que acontecia? Como o sistema operacional foi alterado, ele dava muito pau. Dava muito problema. Então, com 10, 11 anos, eu aprendi a debugar. E o meu pai tinha um pouco de... Não tinha muito tempo e nem muita paciência para, né, desenvolvedor raiz, né? Para ficar ensinando a gente a debugar. Cara, a gente aprendia sozinho, eu e meu irmão, a programar e fazer isso muito cedo. Legal. Isso moldou e me deu uma chance de trabalhar cedo. Legal. Isso me fez vir para Curitiba com 17 anos. Eu já trabalhava com o meu pai desde os 14 anos, oficialmente, segundo a minha carteira de trabalho. E eu vim para Curitiba com 17 anos para trabalhar com tecnologia, pagando as minhas contas naquela época. Com 17 anos? Com 17 anos, o que é uma coisa um pouco diferente, ainda mais naquele momento. Então, tecnologia não ganhava tão bem quanto hoje, né? Hoje, um developer com 17 pode pagar a sua conta, mas lá naquela época, cara, era um pouco difícil. Até porque era início de mercado também. Muito, né? Era gente muito desbravadora, cara. Então, isso foi muito legal de ter passado por isso. E eu comecei a fazer automação de alguns setores. Então, eu entrei num processo, fazer automação de sistemas de cartório. Foi o meu primeiro trabalho. E muito, imagine, né, um sistema tão arcaico, cartório, como por si só já é um sistema bem do século passado aí, que a gente ainda tem que conviver com ele, mas nesse momento eu tive a chance de mostrar um pouco de tecnologia e entrei numa empresa de recursos humanos depois. Essa empresa me deu a chance de desenvolver com mobile lá para trás. Eu desenvolvi naqueles Nokia tijolão, alguns aplicativos para supermercado. Era promotoras da Lacta, da Nestlé, usavam para fazer conferência de ovos de Páscoa. Caramba. E a gente decidiu, vamos fazer um aplicativo para elas usarem nesses Nokias. Quando isso, mais ou menos, assim, de ano? Cara, isso acho que era 99, 2000, 2001, no máximo, assim. E, logicamente, que o mercado não estava pronto para isso. Os celulares estavam começando, né? E tinha, a conectividade era horrível. E, assim, para você ter ideia, eu lembro claramente, eu trabalhava aqui em Curitiba, para quem é de Curitiba, sabe, ali perto do Shopping Miller, e eu trabalhava na Trajano Reis e eu ia até o Shopping Miller para testar os meus aplicativos em celulares diferentes, porque era muito caro. E não tinha conexão. Então eu ia lá na loja da Global Telecom, na época, testar as minhas aplicações. E isso, cara, abriu uma série de oportunidades para mim naquele momento como inovador, como e até entender o tal do Product Market Fit na prática. Porque, logicamente, as promotoras não estavam prontas para usar, os celulares não eram bons para usar, o projeto, para te falar a verdade, em termos de resultado, ele não foi bom, mas ele me trouxe visibilidade e me trouxe experiência. A Global Telecom, na época, me chamou para receber um treinamento super restrito na época e com o pessoal da Coreia que veio para cá. E então eu fui fazer esse treinamento. Até esses dias eu achei o certificado na minha casa, fiquei até com vergonha, porque estava lá todo amarelado, né, de muitos anos atrás, mas foi um início bastante promissor. Então, assim, esse é um resumo. Eu tenho mais 2 irmãos e uma irmã. Os meus 2 irmãos trabalham com tecnologia também, e a minha irmã fez teatro. Então, para sair um pouco desse processo, mas os almoços na minha casa geralmente são de discussão de quantos tera você está usando na tua base e coisas desse tipo. Que legal, Christian. Você começou nessa área de desenvolvimento, depois, quando que você começou a... Você saiu da área de desenvolvimento e foi para onde daí? Na verdade, eu sempre fui fazendo essas coisas muito juntas, assim. Quando eu estava lá em União da Vitória, eu trabalhava como desenvolvedor e eu tinha uma habilidade com softwares gráficos. Então eu usava
o Aldous PageMaker na época para fazer. Eu fazia edição de jornais da cidade. Então, alguns jornais que saíam na cidade, não tinha ninguém para editar daquilo de forma digital, eu fazia. E porque meu pai tinha uma impressora de jato de tinta, que a gente conseguia imprimir num papel vegetal e ia para gráficas, essas coisas. Era vanguardista seu pai, então. Isso, meu pai era muito vanguardista. Era até hoje, cara, os videogames que a gente tinha em casa, assim, eu lembro que a maioria das crianças tinha algum tipo de videogame, eu tinha um diferente. Então, todo mundo tinha Atari, eu tinha o Odyssey, que era o videogame da época. Então, isso foi muito legal de ser inovador o tempo todo. E eu trabalhava com softwares gráficos e isso me fazia fazer de tudo. Nota fiscal, cartão de visita, folheto de supermercado, jornal, mas começou a me aproximar também da parte de design. Então, e eu comecei a perceber que eu tinha uma certa facilidade de entender as necessidades dos usuários. Então eu conversava muito com meu pai, às vezes eu olhava um sistema muito mal feito em termos de interface, mas entender por que o usuário faz esse caminho, isso de maneira muito empírica ainda, sabe? E aí, a juntar toda a parte de código pesado que tinha, mais a visão de design, mais a visão de usabilidade, foi bastante importante ali. E aí isso começou, na sequência, me trouxe a possibilidade de juntar tudo isso em produto. Que é o que hoje é a minha grande paixão, é poder entregar valor para as pessoas. Legal demais. Que legal, você saiu de uma parte muito... que é codar, que é essa parte mais pesada, para uma parte mais visual, né? E nesse processo, nessa experiência, quais skills você acha que você mais desenvolveu? O que você achou mais importante de habilidades assim, para se desenvolver? Eu diria que a questão de produto, sempre ela é pautada na multidisciplinaridade. Então, hoje existem algumas variações de produto, né? Então existe o Product Marketing, existe o Tech PM hoje, mas quanto mais multidisciplinar, mais você vai ser eficiente. Então essa questão de eu ter passado por design, eu ter passado por tecnologia, eu ter passado por experiência do usuário, pela análise de requisito. Então tudo isso, no final das contas, se você parar para pensar, são disciplinas que existem para você entregar valor, para você entregar resultado para um negócio. Então, as disciplinas técnicas, elas pouco valor apresentam se você não for business driven. Ou seja, eu preciso entregar valor para o negócio. E isso é algo, muitas vezes, a gente, no nosso processo de mentoria, sempre discutiu. Por que nós vamos fazer essa feature? Por que nós vamos dar esse passo? Sim. Sempre tem que estar entregando valor para alguém. E esse valor, a escolha desse valor, é algo fundamental em produto. Que legal. Até comunicar da maneira correta, né? Também. Exatamente. A parte da comunicação é algo que a gente, durante os nossos processos, as nossas conversas, sempre fala, né? Por que a gente come o ovo da galinha? Porque quando ela bota o ovo, ela avisa, ela comunica. Então, isso é uma coisa importante no mundo dos negócios, é saber comunicar, como a gente está fazendo aqui no podcast. Com certeza. E daí, assim, acho que eu gosto sempre de dar uma resumida nos blocos e, visivelmente, nessa primeira parte, vamos dizer assim, nesse ingresso para a carreira, para conhecer o que talvez você gostaria de começar a fazer e daí, logicamente, expandindo o conhecimento, até porque, igual você falou, a multidisciplinaridade, ela é uma coisa que faz você passar na frente de muita gente, né? Quando você consegue aplicar Sim. isso no dia a dia e agregar esse conhecimento. Mas teve bastante influência do seu pai trazer também um pouco dessas oportunidades de ter contato com tecnologia, esse tipo de coisa, e daí despertar um pouco desse conhecimento em vocês, né? Você acha que, igual você disse que seus irmãos todos, menos a sua irmã, Sim. foram para essa área. Você acha que você se vê, talvez, teve a possibilidade em algum momento da vida de fazer outra coisa, ou você sempre trilhou um caminho bem assertivo assim para você? Eu diria que, se você parar para pensar, a minha carreira ela é pautada em mudanças constantes. Então, eu comecei como desenvolvedor. E só que eu também tive a chance de liderar muito cedo. Essa é uma coisa importante. A questão de como você extrair o máximo das pessoas, como você ser um bom influenciador. E isso fez com que eu fosse empreendedor muito cedo também. Eu tive a chance, eu era o coordenador de uma área de desenvolvimento de uma empresa
E através dessa oportunidade, nós fizemos com que essa área crescesse e virasse uma spin-off da empresa que eu estava. E eles me convidaram para ser sócio dessa empresa. Falaram, olha, você vai tocar essa empresa, tocar esse negócio. Lógico que cometi muitos erros, mas foi um aprendizado gigantesco para mim aos 23 anos. Legal. Então, eu poder empreender aos 23 anos, eu ter a chance de errar e acertar e ter mentores do meu lado que fossem capazes de fazer essa mudança. Então, esse momento, essa transição também fez com que esse investimento em multidisciplinaridade me fizesse estudar muito mais design. E o design como ciência, não simplesmente o design, vou fazer uma tela bonita, vou fazer Isso, lógico que é importante, mas o design é muito mais do que isso. É entender esses processos, a dor das pessoas e ser empático. E lembra que eu contei que o quanto isso era ligado à minha necessidade de entregar valor, ser empático, a entender a necessidade do usuário. Só que depois eu fui entender que existia uma ciência para isso. Isso não era empírico da forma que eu estava fazendo. E até para empreender nada mais é do que entregar valor para o cliente. Exatamente. Né? Então esse segundo passo para mim foi muito interessante. E o empreendedorismo também me trouxe outra visão que talvez eu não tinha, que é isto precisa dar resultado. Isso precisa estar alinhado com a parte financeira. Isso precisa estar alinhado com pagar uma conta, sabe? Coisa que quando você está lá na trincheira do desenvolvimento, na trincheira do design, às vezes você é pouco relacionado com isso, porque a empresa quer deixar você, puxa, toca a tua parte aqui que a gente cuida do resto. Mas quando você está empreendendo, e vocês sabem muito bem disso, você tem que pensar em tudo. É o pagamento, as contas que não podem atrasar, é a relação com fornecedores, é a cultura da empresa, é como a gente transforma isso em resultado de maneira mais ampla. Então, isso eu diria que foi bastante importante na minha carreira, ter dado esses saltos e poder ter vestido camisas diferentes dentro do mesmo time. Legal demais. Boa, acho que a gente falou bastante dessa parte de inicial e daí você já puxou um pouco o gancho para a nossa segunda parte de empreendedorismo. Daí você disse que foi convidado para ser sócio. Conta um pouquinho para a gente quais histórias você teve para a gente ver onde a gente puxa um pouco mais de detalhe com o empreendedorismo, que eu sei que você teve bastante coisa, né? Bastante história boa de quando você começou a empreender. E ter empreendido cedo me trouxe algumas lições muito importantes. E eu até comentei com vocês na nossa viagem para Portugal recente, que a primeira coisa que eu achava importante na minha trajetória era que eu tivesse uma sala para mim. E eu achava aquilo o máximo. Puxa, imagine a hora que eu tiver uma sala. Gente, eu tinha 8 ou 9 funcionários no começo, e eu queria uma sala para mim. Então, assim, isso foi um grande erro para mim, porque eu descobri depois de um tempo que eu ficar sentado sozinho numa sala era péssimo para minha cultura de desenvolvimento. E aí, isso, depois que eu entendi isso e descobri que eu gosto mesmo de estar perto das pessoas e estar sentando junto com elas, lógico, às vezes você precisa de um momento de concentração e tal ali, mas naquele momento da empresa, a empresa era super pequena. Por que eu precisava de uma sala? Então, foram grandes lições, mas muito mais essa questão de começar a olhar o resultado. As tuas decisões, seja de contratar uma pessoa, seja de uma decisão comercial, como eu abordo determinado cliente, e essa talvez tenha sido a grande lição do empreendedorismo. Eu entender que o processo de venda está em todos nós, todos os dias. Você tem que ser vendedor todos os dias. Então, quando você está vendendo a sua empresa, vendendo o seu produto, negociando o seu próximo passo, mas mais do que isso, às vezes você está vendendo também você mesmo. Você como profissional, como desenvolvedor, você tem que ter um ótimo discurso a respeito das suas habilidades, daquilo que você está fazendo. Então, a gestão da tua carreira depende muito de como você comunica. Isso que faz com que você cresça, com que você avance. A gente fez uma reunião ontem que foi basicamente pautada nisso, né? Exatamente. A primeira coisa que a pessoa quis conversar com a gente foi, cara, quero saber sobre vocês pessoalmente, não sobre a marca agora. Legal, faz muito sentido. E acho que
Você falou esse teu início aí do empreendedorismo, né? E a gente conhece você, a gente sabe que você teve um momento que você teve que dar um all-in ali, né? Você teve que arriscar Sim. bastante para Sim. até ter que ficar longe de família e tudo mais. Sim. Como que foi essa experiência para você? Eu criei uma empresa em 2012. Eu era diretor da maior agência digital do Paraná naquela época. E eu tive que dar um all-in, criei uma própria empresa, que é a Hero, e essa empresa ela tinha algumas características. E uma delas era de investir em projetos que a gente acreditava. E eu tinha um amigo meu que estava investindo num projeto e ele precisava de apoio, tecnologia, produto, e aí ele me chamou para fazer parte desta empresa, que era a Jux, e nós fomos acelerados pelo governo do estado de Nova York. Essa foi uma grande mudança para nós, porque a gente tinha um sentimento muito de vira-lata naquele momento. Assim, puxa, nos convidaram para ir para um evento em Nova York, apresentar a nossa empresa, e a gente sabia da ousadia que a gente tinha, mas ao mesmo tempo, puxa, será que eu tenho chance? Sim. Sabe? É aquela coisa assim, puxa, a gente é de Curitiba, imagine isso lá para trás, 2014, gente. Eu lembro claramente, o dia quando eu estava indo para os Estados Unidos no evento, era o dia da abertura da Copa no Brasil. E nesse dia o espaço aéreo estava fechado, então tinha uma série de restrições ali. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, as pessoas me perguntando, o que você está fazendo aqui? Tem Copa no Brasil. O que você está fazendo Saiu do aqui? Brasil por quê, né? E eu falei, gente, eu tô aqui para trabalhar, eu tô aqui atrás de um sonho. E a gente conseguiu esse passo de ser acelerado e eu tive a chance de ter passado esse tempo nos Estados Unidos. Mas isso fez com que eu tivesse que ter muitas renúncias. E renúncia é uma coisa que ela está casada com o que você está plantando de sucesso. Você sabe que, às vezes, para colher alguma coisa, você precisa abrir mão de algumas, e algumas, às vezes, até importantes. Paga preço, né? Eu paguei um preço relativamente alto. A minha família ficou no Brasil boa parte do tempo. Foram 2 anos, ia, voltava, ficava um tempão lá. Minha família foi 1 ou 2 vezes para os Estados Unidos nesse período. Então, para mim foi muito impactante. Eu lembro claramente de eu estar, às vezes, nos finais de semana, num país novo, tentando criar amigos, e aí entra a questão cultural, né? Eu lembro claramente eu fiquei 7 meses dentro de uma empresa no Colorado fazendo um Product Discovery, que era um parceiro muito importante para a gente. E nesses 7 meses, a todo momento, eu queria almoçar com os meus amigos do trabalho. Então, eu estava dentro do escritório da indústria, era a maior indústria de personalização dos Estados Unidos. E essa indústria fazia com que a gente tivesse contato com desde pessoal de warehouse lá, até o pessoal do escritório, e eu sempre, eu preciso almoçar com alguém, cara. A galera não almoçava junto. Então você imagina, no Brasil, você passar 7 meses dentro de uma empresa e não conseguir almoçar com ninguém. É uma cultura totalmente diferente. Meu irmão, eu chegava para os caras e dizia, vão almoçar comigo? Churrascaria brasileira, eu pago, vamos junto. Os caras, não quero, vai depois. Mas eu aprendi muito na relação do americano com o trabalho. Essa é uma coisa que para mim foi importante, é entender que as pessoas lá estavam muito mais abertas a estabelecer pontes e relacionamentos para você profissionais. Aqui no Brasil, você sai no churrasco, você encontra um amigo ou outro ali, conheceu um cara ontem, na manhã ele está na tua casa, vocês estão fazendo alguma coisa juntos, vão almoçar, essa relação é muito próxima, mas... Você não sabe com quem ele trabalha, às vezes. Às vezes ele não te indica para uma oportunidade profissional. Ou não abre uma porta para você. E essa foi uma coisa que aconteceu muito comigo nos Estados Unidos. Fui muito ajudado, mas muito mais profissionalmente do que pessoalmente. Então, essa parte de ficar longe da família, só que eu diria que foi a decisão mais importante da minha vida, por quanto abriu de portas, o quanto me abriu processos culturais, coisas que eu não esperava encontrar, entender do mercado, relacionamentos que eu criei, pessoas que até hoje abrem portas para mim, e tudo por conta dessa decisão que aconteceu naquele momento da minha vida.
Cara, a gente indo um pouco contra o romantismo disso tudo, porque quando as histórias dão certo, o preço pago ele vale a pena, né? Mas daí em momentos difíceis, assim, como que você conseguia se manter firme pra... Porque com certeza você já tinha seu filho mais novo, seu filho mais velho já tinha. Já tinha meus 2 filhos. Seus 2 filhos. Sim, e daí, como que você conseguia se manter firme, cabeça lá, porque você também era uma oportunidade que se você não focasse, não usufruísse ao máximo, você também não ia conseguir absorver o que você precisava absorver para valer a pena, né? Como que você conseguiu se manter nessa... Que sentimentos, talvez, ou que práticas o que você... nutriu isso, né? Porque eu acho que você tem que ter... Quando você está empreendendo, quando você está num processo não só de empreendedorismo, mas de desafio a você mesmo. Você tem que saber onde é que você quer chegar. E saber que isso, logicamente, vai custar. Só que isso não é uma decisão só minha. É uma decisão da minha esposa, é uma decisão do meu filho, é uma decisão do meu outro filho, da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos. Então, essa questão de saber que você tem essa rede de apoio é sempre muito importante. Por várias vezes, cara, eu lembro, eu comecei nos finais de semana a ficar um pouco triste, assim, cara, o que eu vou fazer agora? Porque no final de semana eu tinha meus filhos, eu tinha jogo dos meus filhos para assistir, coisa que eu gosto bastante, então, e lá eu não tinha isso. E aí, o que eu ia fazer? Eu comecei a viajar para cidades próximas, conhecer áreas novas e tal, e eu fui abrindo o leque, abrindo até onde eu vou, conheci 2, 3, 4, 5, 10 cidades. E eu morava no Colorado, em Denver, e eu lembro que um dia eu falei, sabe do quê? Hoje eu vou pro Grand Canyon, lá no Arizona. Cara, são 1.200 quilômetros. Eu fui e voltei no mesmo dia. Então, assim, eu comecei a ocupar minha mente com coisas, e lógico que eu lembro claramente dos meus pensamentos na estrada, eu sempre olhando para onde eu queria chegar. Eu sempre pensando no quanto esse esforço valeria a pena não só por mim, mas por toda essa galera que estava em volta. Então... Quando você está pensando como empreendedor, e eu pensava também no meu time no Brasil. A gente tinha um time que eu adorava no Brasil. Então, cada ação minha, cada decisão que era tomada, era uma responsabilidade muito grande com a vida de todas essas pessoas. Então, por isso que me motivava, isso me fazia seguir em frente. Legal. Acho que falou um pouquinho do passado, né? Agora a gente vai falar um pouquinho mais do presente aqui. Trazer um pouquinho essa conversa pro hoje. A marca foi selecionada para o Web Summit, né, em Portugal, e o Christian foi o nosso braço direito lá para estar falando com o pessoal lá também, né? E lá você viu muita gente querendo empreender, vivendo esse sonho que você estava vivenciando lá atrás, né? Olhando, putz, eu tenho uma oportunidade aqui, eu tenho uma oportunidade de mostrar meu sistema para o mundo inteiro ali, né? E na sua ótica, esse evento, assim, você sabendo dos desafios que a marca tem, né? Sabendo do que a gente está enfrentando hoje, que a gente está procurando, que a gente quer no futuro. O que você acha, na sua visão, que esse evento foi pra gente? Foi proveitoso? O que você acha que a gente consegue extrair de um evento como esse? Que passa lá, sei lá, 70 mil pessoas. Eu acho que é legal até complementar um pouquinho, porque tem bastante gente que não entende como funciona ou até as oportunidades para levar suas empresas para esse tipo de fórum, né? E a gente sabe que acontece bastante, até porque a gente ficou sabendo um pouco tardio, mas a gente tem muita oportunidade para fazer. Tem várias empresas brasileiras que fomentam isso, né? Para levar a gente para lá e tudo mais. Exato. Até lá no próprio evento a gente soube das iniciativas da Apex Brasil, do Sebrae, que ajudam e colaboram para que empresas estejam lá. Mas eu vou usar um pouco aqui. Lá nos Estados Unidos a gente foi convidado para estar no Collision Conference também. E nós fizemos a diferença é que lá a gente teve pitch também nesse processo. E o Collision é o filho do Web Summit nos Estados Unidos, voltado para startup de fato. Então foi muito legal ter participado disso e ter visto isso lá. Isso quando a gente foi convidado para estar no Web Summit ali, para mim me trouxe toda a memória do que tinha acontecido lá atrás, de como foi o processo do beta. Mas eu diria que para ambos os casos ele coloca a barra lá em cima. Então, primeiro, você passa a entender que não é impossível. Né? É uma coisa que... Lembra que eu falei da síndrome de vira-lata, que às vezes a gente entende, puxa, será que eu posso? Será que eu vou? E quando você chega lá, assim, puxa, eu posso e eu posso fazer bonito aqui.
Então, eu posso ir até mais além. Isso, eu posso ir até mais além. E eu acho que isso foi importante para a Mark. Tá vendo isso e ter a certeza de que eu sou reconhecido também por outras pessoas fora do mercado e num mercado extremamente criterioso. Então, esse eu acho que foi o grande ponto. Outra coisa diz a respeito da maturidade de negócio. Então, eu não estou aqui única e exclusivamente prospectando clientes. Eu estou fomentando parcerias, eu estou fomentando crescimento, eu estou fomentando novos passos da companhia. Esse, eu diria que foi o grande salto que a Mark dá com esse processo. Porque entra numa prateleira diferente. Então você está numa prateleira de empresas muito boas, saudáveis, que fazem um bom trabalho aqui no Brasil. Agora, quando você começa a olhar para outros mercados, a outras linhas de receita, isso torna o processo bem mais de alto nível e exige muito mais de quem está empreendendo. Então, essa é uma coisa importante. É saber o que o teu nível de conversa mudou, a forma que você tem que se relacionar mudou. E veja quantas conexões aconteceram de altíssimo nível num evento desse, que talvez, se estivéssemos sentados aqui nos nossos escritórios no Brasil, talvez seria muito mais difícil de acontecer. Sim, verdade. Faz muito sentido. Eu acho que é legal, assim, unindo um pouco disso do que você falou antes, até pela sua experiência de já ter passado por isso, até por eventos parecidos outras vezes, e até muito na linha de levar sua empresa para lá e fazer pitch. Cara, nitidamente você estava se divertindo lá, né? Demais, cara. Você estava num lugar onde você parecia estar, assim, era um playground para você, e é nítido, assim, pela experiência, pelo tempo de rodagem nesse tipo de coisa, a diferença que tava talvez a nossa apreensão e a sua tranquilidade. Cara, sei o que eu tô fazendo aqui, sei como e daí você passou por um caminho de empreender. Também teve um caminho trilhado bem forte e tem ainda de executivo de empresa. O que você vê, como que você lida, como que funciona para você o sentimento com as duas coisas? Que elas mudam, são Sim. Desafios completamente diferentes. Não, assim, são diferentes, não sei se completamente, na verdade, você vai São me dizer. complementares. Complementares e são tão difíceis quanto, talvez tenham complexidades diferentes, mas também ambos são complexos, né? Como que para você é esse sentimento? Que sentimentos diferentes que isso desperta para você? Veja, quando a gente chegou ao nosso dia de exibição, que era o último dia do evento, eu estava... eu acho que contei para vocês, né, que eu fui lutador na minha juventude. Eu fui lutador de Muay Thai, fui campeão brasileiro de Muay Thai 2 vezes. Então, o meu momento naquele dia era como se eu estivesse indo para uma luta. Então, é o jeito que eu acordo, o que eu me preparo, como eu penso, sabe? Talvez nesse dia, vocês talvez não tenham percebido, mas a gente caminhava para o evento, eu estava 5 ou 6 passos na frente, tentando me concentrar, pensando naquilo, pensando no que nós íamos falar, de que forma eu ia poder ajudar vocês, principalmente, né? Porque temos que lembrar, vocês são os executivos da empresa, eu sou um advisor que preciso fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, esse cenário de saber que este é o dia importante, é o dia da luta, Sim. Eu considero que foi, para mim, o grande diferencial. E eu me diverti muito nesse dia por vários motivos. Primeiro que eu adoro a matéria do empreendedorismo, eu conhecer projetos de outras pessoas. Vocês devem lembrar dos nossos vizinhos de stand ali, o quanto foi interessante para nós, né? Tinha uma solução ali que trazia, através de 2 fotos, traziam características legais sobre as pessoas e tal, e a gente quis muito entender sobre isso, mas isso foi o meu Web Summit inteiro. Então, eu passava boa parte do tempo conhecendo novas empresas, Então eu gastei, vamos lá, 5% do meu tempo visitando os grandes estandes da Dell, da Microsoft, sei lá, Niantic, exatamente, fui lá. Então eu gastei 5% do meu tempo. Aí eu gastei mais uns 20% do tempo
aprendendo conteúdo. Então, pensei palestras que eu queria ver, que eu achei que era importante para o meu momento de carreira, para o que a gente foi buscar lá em Portugal também, e o resto eu usei para conhecer novas empresas. E eu queria conhecer não só o negócio, eu queria entender por que eles estavam lá. Quem eram essas pessoas? Como elas chegaram lá? Qual foi a decisão de estar no Web Summit? O que elas foram buscar no Web Summit? Como elas estavam acelerando o negócio delas? Por que isso é importante? Né? Primeiro, isso serve de inspiração para nós, para a gente olhar o que está acontecendo, para saber qual que é o próximo passo que você vai dar, conhecer, estabelecer pontes, novos relacionamentos e saber que tem gente que talvez está muito atrás do que você está. Então, do estágio que você está. Então, isso foi muito legal de fazer esse processo. Já no nosso processo dentro do stand, naquele dia, e você foi muito hábil em falar assim, cara, olha como o Cris está se divertindo. Para mim era o momento de eu usar tudo aquilo que eu trago na minha carreira e eu poder, como eu falei da história da galinha, era meu momento de ser galinha ali, botar o ovo e contar para todo mundo como o meu ovo é bonito. Então, poder explicar o que era a empresa, os resultados, o que a gente estava buscando e exercitar muito. E eu sempre falo o quanto isso é importante para produto, é saber vender. O quanto para as pessoas é importante saber se vender. Sim. Então, eu exercitar isso ali, que é algo que eu fiz muito na minha vida. Então, a minha trajetória nos Estados Unidos foi muito vendendo a empresa o tempo inteiro. Isso tem que lembrar. Eu era um dev, cara. E a maioria dos devs não são bons vendedores. É um desafio gigante comercial, né? Exatamente. Então, cada vez que eu tenho a chance de fazer isso, eu fico muito feliz. Legal. E aí, a resposta das pessoas para nós, aí a gente está colhendo como marca aqui uma série de resultados positivos do evento, muito por conta da habilidade que este grupo teve de vender bem o negócio que a gente estava levando para lá. Legal. Legal, assim, era nítido. E acho que isso traz... É consequência de... Assim, o sentimento que eu estava lá é meio que consequência de preparo, né? Muito nessa linha do que você já vivenciou e como que você consegue usar aquilo naquele momento para ser positivo, para te trazer segurança. Tem uma coisa que vocês devem lembrar que eu até comentei com vocês. Um evento como esse, muitas pessoas se aproximam da gente, com muitos interesses distintos. E são alguns grupos que a gente tem que segmentar essas pessoas na nossa cabeça e a gente tem que entender nos primeiros 30 segundos a intenção dessa pessoa. O que esta pessoa veio buscar aqui? Será que ela veio buscar só uma curiosidade? Será que ela é um investidor? Será que ela é alguém que busca uma parceria? Será que ela é um concorrente? Será que é alguém que quer trabalhar conosco? Então, o pitch para essas situações, ele é diferente. O jeito que você conta sobre a empresa é diferente. Quando um profissional está buscando emprego, ele também precisa fazer isso. Ele também precisa saber que a pessoa que está entrevistando ele está esperando determinado tipo de pitch a respeito da carreira dele. Então, isso a experiência ajuda muito. Você, quanto mais rápido você identifica, mais você consegue seduzir a audiência. Legal. Legal. E sem falar que tinha empresas que vinham tentando vender alguma coisa pra gente. Mas, isso era bastante. A gente gastava ali todo no mostrar nosso sistema e tal, de repente a pessoa, não, mas eu tenho aqui um serviço de seleção e recrutamento de pessoas. Isso, e aí entra, né, no nosso entendimento desse processo de saber, puxa, será que é um bom parceiro para mim? E aí entra no momento de a gente encurtar o pitch comercial. Exato, e entrar no pitch de parceria. Será que vale a pena? Né? Será que você tem o que eu espero? Então isso foi muito legal também. Foi assim, pra gente principalmente, eu acho que a gente teve os ganhos como empresa que a gente tá colhendo agora, mas cara, eu falei pra todo mundo que me perguntou que pra mim a semana junto contigo e naquele evento que parece tiro pra todo lado de coisa nova, de tecnologia, de tendência, de mercado, foi um MBA em 5 dias, assim, porque é bizarro, né? Como... E veja, Maurício, assim, o quanto o Web Summit, o ambiente do Web Summit proporciona isso. Sim. Essa é uma coisa importante. Que a gente vai em outros eventos, às vezes
vou pegar os nossos eventos mais focados na nossa área aqui. É diferente. É diferente. É alguém fazendo uma questão mais comercial. Aí você vai, às vezes, num evento, aqui no Brasil, muito mais focado em tecnologia, em e-commerce. As pessoas estão com um outro mindset. O mindset de conectividade que o Web Summit proporcionou para nós, eu acho que isso é único nesse segmento de evento. Sim. A gente tem que lembrar uma coisa. Eram 5 pavilhões. Nesses 5 pavilhões, tinha o quê? Umas 100 startups por pavilhão? Mais, eu acho que até mais, talvez. Se não mais. E todos os dias trocavam essas startups. Acho então, que ao todo eram 3 mil startups que iam rodar os dias. Né? Exatamente. Então pensa, são 3 mil empresários. Do mundo inteiro. 3 mil conexões, onde você praticamente está com um cardápio na mão, porque você vai olhando, essa empresa faz o quê? Isso aqui é gestão de imagem. Pode parecer, mas será que isso aqui me interessa? Lógico que interessa. E mais uma vez era a maneira de vender, né? Porque você não conseguiria ver todas, daí você tinha que ir por 2 linhas de texto, iam te fazer ter vontade de conhecer mais ou não. Exatamente. E eu lembro claramente, assim, algumas coisas que me chamaram a atenção. Eu falei com um pessoal de Cabo Verde. E eles tinham uma startup lá, e eu achei, assim, muito importante, assim, cara, 4 mulheres negras de Cabo Verde expondo em Portugal uma solução de tickets, o quanto isso é vencedor, sabe? Até recomendo depois, procurem como é Cabo Verde. É um país que não tem água, são ilhas que custa 1 centavo de euro por litro d'água, só que as pessoas ganham 150 euros de salário por mês. Então, imagina, 1 centavo de euro litro d'água, você começa a pensar que vê que as pessoas sofrem para sobreviver. Tudo racionalizado. E tava lá essa empresa e eu achei impressionante. Então, aquele tagline que tinha embaixo do nome da empresa, que país de que elas são, o que eles estão fazendo ali, é o chamariz para ver até onde você consegue alcançar. E tudo muito bem pensado pelo evento, muito né? De conseguir te trazer essas informações. E o suporte que o evento deu, né? Acho que essa é uma coisa importante. Sempre conversando conosco, vendo o que precisava. Então, só agradecimento para o Web Summit e para todas as conexões que a gente fez lá. Legal demais. Na próxima estaremos lá, com certeza. Agora acho que a gente muda pro próximo bloco, passando um pouquinho, saindo um pouco do tema, pra gente não deixar de falar desse assunto que é importantíssimo, que a gente sempre fala aqui, que é sobre cultura e gestão de pessoas. Então, você é um cara que acaba tendo contato, influenciando, seja influenciando pelo meio das redes sociais, que a gente vai falar um pouquinho no final, mas também, não só, mas também e principalmente com as equipes que você gerencia, com as pessoas que você lidera, com as pessoas que você mentora, que se aproximam de você até no dia a dia, que acabam consumindo algum conteúdo, alguma coisa que você fala. Como que para você, acho que é a pergunta clichê, né? O que é cultura para você, organizacional? E como que você trabalha isso no dia a dia hoje? Qual que é o quanto você se dedica para isso? Quão importante você acha que é? E talvez que ações você costuma fazer, assim, que você acha que alimentam isso? Primeiro que a gente tem que lembrar que as pessoas passam a maior parte dos seus dias, das suas semanas, trabalhando. Isso precisa ser prazeroso. Isso precisa haver identificação. E às vezes não é porque a sua cultura ela está bem estabelecida que ela vai servir para todo mundo. Isso é muito importante. Isso já aconteceu, inclusive na marca. Às vezes a pessoa, puxa, super competente, mas será que ela cabe na cultura aqui? E às vezes não cabe. Então, a gente tem que gastar o máximo de tempo entendendo o quanto esta pessoa cabe na cultura e não tanto na parte técnica, porque a cultura é mais inegociável. Ela tem a ver com valores. Sim. Ela tem a ver com o que você considera como importante para o sucesso, para a felicidade. Sim. Então, a definição desses parâmetros é o que define a cultura da empresa. É o que eu acredito, quais são os meus inegociáveis. Isso vale para as pessoas também. Qual é a sua cultura? O que você não abre mão? O que você não negocia? Então, no momento de você estar fazendo, ou seja, você contratando ou você entrando numa empresa, esses parâmetros têm que estar muito claros na sua cabeça. Você tem que saber que isso
É o seu fator de negar ou aceitar uma proposta. Às vezes as pessoas estão olhando só para o dinheiro. E quantas vezes todos nós vimos, vocês dois que estão aqui, todos que estão assistindo a gente, viram alguém que aceitou uma proposta por dinheiro, 6 meses depois não aguentava mais, a pessoa entra em depressão, burnout, ansiedade, porque não aceitou, não acertou no processo da cultura. Então, eu acho que eu já falei para vocês e repito sempre que eu defini para mim, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui muito ajudado, as pessoas abriram muitas portas para mim, relacionamentos aconteceram, e eu defini que para mim a grande força motriz das minhas relações é o meu propósito, que é a gente poder ampliar chances e inspirar pessoas. Se eu posso, de alguma forma, aumentar, capacitar a chance de alguém, é isso que eu farei. Porque foi o que aconteceu comigo. Então, por diversas vezes, a gente está... O que nós fomos fazer lá no Web Summit? Nós fomos aumentar a chance, não só nossa, de estar expondo a companhia, mas também das pessoas que ali estão, de trabalhar num projeto internacional, de trabalhar num projeto cross-border, de dar a chance para essas pessoas. Sim, e das pessoas que trabalham como clientes, o que isso é importante para eles, como isso vai reverberar em melhores práticas, em melhores produtos. Então, tudo isso é extremamente importante. Então, você poder exercitar isso e saber que quem trabalha com você também está buscando isso, também está buscando essa identificação, também está buscando crescer, é algo que é muito importante. Então eu tenho, com os meus liderados, né, hoje eu sou head de produto de uma das maiores empresas antifraudes do país, hoje eu tenho 38 squads na minha gestão. Então é bastante coisa, é muita gente. Então ter essa relação com as pessoas e elas saberem que podem contar com você para um direcionamento de carreira, para um direcionamento pessoal, para saber para onde ela vai no momento de crise. Isso não tem só a ver com o que eu vou priorizar na semana que vem. Sim. Às vezes tem a ver com o seguinte: puxa, eu estou aqui, acabou de nascer meu filho, estou meio perdido, o que eu faço, como é que eu priorizo a minha vida, me conta o que você já fez. Então, eu procuro sempre ser bastante humano e empático. Acho que isso ajuda a reforçar a cultura que eu acredito. Legal. E automaticamente foi os meus inegociáveis para a escolha de onde eu estou sempre trabalhando. Legal demais. Cara, eu acho que a empatia para mim é uma palavra que é muito importante, até porque cria uma intimidade mínima que eu acho que é com ela que vem uma boa gestão, que vem uma troca. Exatamente. Sentido. E lembrando, né, é uma coisa que quando a gente fala sobre empatia, ela não tem a ver com apatia. E essa é uma coisa importante. Ser empático não quer dizer que você é conivente. E isso é muito comum. Às vezes as pessoas têm problemas, elas estão passando por momentos que elas precisam de um chacoalhão e não de uma concordância. Sim, sim. E isso é muito comum no Brasil. O que acontece? Pô, o Chuck é meu amigo aqui e veio reclamar de uma coisa. Ao invés de eu falar a real pra ele, o que eu digo? Vou dar um afago. Pô, Chuck, não, foda. Cara. Não, isso é foda. Pô, difícil. Pô, me dá um abraço aqui e tal. Por quê? E eu quero continuar indo no final de semana na casa do Chuck, comer um churrasco, tomar uma cerveja com ele. Só que às vezes o Chuck tá precisando que alguém diga uma verdade para ele. Sim. Alguém que precisa ter essa transparência, que precisa ter essa clareza. Então, quando a gente fala em empatia, é saber que a empatia, ela também requer bastante consciência daquilo que você está exercendo. Legal. Uma das perguntas que eu tinha aqui era quais ações você você entende que mais ajudam na construção da cultura, e você já falou aqui bem explicado, né, como que funciona, como que são essas ações que você tem. E no seu dia a dia, assim, você falou, putz, no dia a dia são muitas pessoas abaixo de você que você tem que estar conversando, são inúmeras squads. Você fala que teu dia também é correria, né? Sim. Você tem que falar você tem que saber falar entre as áreas e tudo mais. E você tem uma noção de como e quanto tempo você investe por dia na cultura, assim? Olha, eu diria que pelo menos a metade do meu dia. E pode parecer estranho, mas é algo que a gente precisa lembrar que o tempo que um gestor tem
é muito mais para fazer com que o seu time vá bem. Uma coisa que eu digo para o meu time, sou eu que trabalho para vocês, não são vocês que trabalham para mim. Então eu sou um facilitador, eu me entendo como um facilitador. Alguém que vai tornar o processo deles mais simples, mais direto e mais justo, né? Então, como eu fazer esse processo? Então, e algo que você trouxe, então, puxa, às vezes eu passei meu dia todo resolvendo, tô nesse momento, lá fazendo o planejamento estratégico do próximo ano, super pesado, termina o dia, ontem, ao final do dia, eu estava dando mentoria às 7h30 da noite para um menino que está fazendo um processo de inclusão, está criando salas sensoriais para autistas e tornando isso um negócio para eventos que tem salas de descompressão e tudo mais. E isso me fez bem. Então você pensa, puxa, eu tô lá, 7h30 da noite. Eu das 9 às 7h30 da noite, estava em reunião, trabalhando no planejamento estratégico, trabalhando com um monte de gente, dando para eles todo esse subsídio para eles poderem executar o trabalho deles. E no final do dia ainda tem um processo que te faz bem como pessoa. Então, isso tem a ver com cultura, com liderança e também saber balancear um pouco as coisas para que você no outro dia tenha energia para dar força tem que estar lá de novo para os caras te ajudarem. Então, boa parte do meu dia é voltado para essa facilitação. Legal. Cara, acho que assim, permeou muito bem o tópico já de cultura. Sim, com certeza. A gente pode encaminhar para o final, e daí no final tem umas perguntinhas aqui, quase o Marília Gabriela, Christian. Manda ver. Eu vou pegar minha cola aqui, porque a gente faz, acho que assim, a gente fala sobre esses 3 tópicos e agora a gente busca algumas coisas um pouco com respostas mais diretas, um pouco mais sucintas. Então vamos começar. Quem trabalha com você tem que esperar pelo quê? Tem que esperar principalmente por empatia e resultado. Empatia e resultado. O que você acha que falta, agora até que a gente foi para a Web Summit, a gente viu muito das novas empresas, o que falta na maioria das empresas para você quando você conversa com quem você já tem contato, assim, o que você acha que falta? Eu acho que falta acreditar e organização a partir do que você acredita. Boa. E nas pessoas, o que você acha que falta? Essa ousadia, sabe? Olhando para o cenário Brasil, principalmente, acho que a ousadia de poder estar lá, saber que você pode, é algo que vale, né? Reforço o quanto ter acreditado, ter tomado decisões lá atrás que talvez pareciam impossíveis, é o que me fez chegar onde eu estou hoje. Legal. Eu ia falar pro Christian pequenininho de 15 anos, mas nunca foi pequenininho, né? Então, pro Christian briguento ali de 15 anos, o que você diria para ele hoje, se eu pudesse dar um conselho, assim, ó, faça mais isso, faça menos aquilo? Eu diria para continuar investindo na multidisciplinaridade e na venda. Ser um bom vendedor. Algo que eu demorei muito para aprender na minha vida. Ser um bom vendedor é algo que faz toda a diferença para qualquer segmento. Legal. Agora, a gente separa nesses 3 blocos, mais ou menos, né? A gente logo permeia um pouco entre eles, mas sobre início de carreira ali, ingresso ao mercado de trabalho, até entender, porque tem muita gente que sofre muito ao entender o que fazer, né? Então, a gente hoje tem uma cultura que a gente estuda 5 anos para depois escolher uma profissão, né? Em vez do contrário, aqui, principalmente no Brasil. Então, isso tem uma coisa que você até não passou tanto. A parte do empreendedorismo e a parte assim de gestão, de executivo de empresa, dessas 3, o que você acha que ainda é ou que foi mais difícil, um caminho mais doloroso talvez para percorrer? Eu acho que o início da carreira sempre é permeado por dúvida. Eu lembro que eu tive um check na carreira, assim, um momento decisivo, que eu não sabia se eu virava desenvolvedor de software desktop com Delphi e VB ou eu ia para a web. Então você pensa. E eu falei assim, sabe do quê? Vou para esse negócio da web aqui que ninguém está fazendo isso aqui hoje. E isso salvou minha vida, sabe? Que senão... senão eu tava lá, cara... Tava trabalhando no banco, trabalhando num sistema de posto de gasolina. Nada contra quem tem o sistema de posto de gasolina, mas a ambição e o alcance é muito maior. Como executivo, eu diria que a grande dificuldade é
você saber balancear as questões políticas que envolvem grandes empresas, grandes negociações, é ter estômago para todas essas coisas, é saber que nem todo dia você vai ganhar, às vezes tem dias que você vai perder, no outro dia você vai ganhar, você tem que saber ser um bom em relacionamento, não só com os teus clientes, mas com os teus pares, com as pessoas que estão com você. Esse é o grande desafio do executivo. E lembrar que existe sempre uma pressão muito grande, que os números são maiores. Então, quando o tombo é maior, a responsabilidade é muito grande. Boa. Agora eu tenho uma pergunta que é um pouco parecida com o que você vê por aí, mas assim, é na linha de se você pudesse, não é um superpoder, né? Mas se você pudesse escolher 3 adjetivos, não necessariamente qualidades, mas 3 coisas para as pessoas serem mais no mundo. Não precisa ser pessoal, quer dizer, pode ser pessoal, não precisa ser só profissional, mas as pessoas serem mais empáticas, por exemplo. Quais seriam 3 qualidades que você distribuiria mais aí, se você pudesse? Eu falaria sobre a empatia, a tolerância, porque qualquer relacionamento, seja para quem é casado, sabe que é um pouco de concessão e tolerância o tempo todo. Isso é no mundo de maneira geral, é respeitar a opinião do outro, é ser empático e ser vendedor. Essas 3 coisas, você sendo... e pode parecer, puxa, mas todo mundo vai... Imagine ter um mundo perfeito, Cristian, onde todo mundo é vendedor, pelo menos você vai saber exatamente com o que você está lidando. Porque você, às vezes, está falando com pessoas e ela não se vende muito bem, você não tem a clareza de onde ela pode chegar. Então, essas 3 qualidades são muito importantes. E lembrar, né, do que falamos agora há pouco, que a empatia ela tem uma responsabilidade. Sim. Também não é simplesmente ser empático e conivente. É ser empático e atuar de forma coerente. Legal demais. Cara, assim, eu acho que, mais uma vez, até publicamente aqui para nossos milhões de telespectadores aqui, queria agradecer você pelo evento. A gente falou bastante de Web Summit, por ter ido com a gente, pelo ano todo que a gente está passando por muita coisa junto. E por dedicar esse tempo aqui de bater esse papo com a gente. Com certeza, como sempre, agrega muito. Então, eu queria agradecer você por ter vindo, por ter feito esse papo aqui com a gente. E pedir para você, que eu sei que você é ativo nas redes sociais, você posta bastante coisa, conteúdo interessante, seja conteúdo de esporte, que você curte muito, LinkedIn também. Então, como que o pessoal consegue te achar para consumir conteúdo do Christian? Certo. Bom, primeiro eu também quero agradecer vocês, tanto o Marco quanto o Maurício. O Marco eu conheci como desenvolvedor ainda, então para mim é super importante hoje estar mais uma vez trabalhando com ele e Maurício, que eu conheci esse ano, e todo o time da Mark, super feliz por estar colaborando. Mas vocês podem me encontrar no meu LinkedIn, você pode me procurar lá por Christian Pedroso, você vai encontrar, tem alguns Christian Pedroso no mercado, mas o que vai aparecer com maior relevância lá sou eu, ainda bem, então aproveite, siga, pode me adicionar. Eu tenho também o meu Instagram, @ckpedroso, e eu quero também frisar que eu tenho para jovens empreendedores que estão começando na carreira, que estão tentando ainda emplacar. Eu tenho um programa de mentoria gratuita que eu faço com alguns empreendedores, são poucas sessões, mas para dar um primeiro pontapé na carreira deles, pode me procurar, entra lá no LinkedIn, que aí a gente marca alguma coisa para tentar ajudar vocês. Isso tem a ver com o meu propósito de potencializar chances. Legal demais. Cara, assim, isso é uma coisa que é uma chance de ouro, assim. A gente conversou sobre isso já, sobre a dificuldade que é você transpor alguns obstáculos sozinho, né? Sem ter trocas. Então, ter trocas com uma pessoa que tem do gabarito do Christian é uma oportunidade absurda. Então, quem ver essa mensagem e não for correndo lá é um absurdo. E já vou lembrando, né? Se tá lá esperando que eu vá validar a sua ideia e só dizer sim, pode esquecer. Exato. Eu sou... Temos estudo de caso. Fazer advogado. Eu sou o tio chato que reclama de tudo. Com certeza. Bom, também tenho só a agradecer, Christian, pelo seu tempo, por essa hora aqui que foi muito... agregou muito conteúdo e muita informação pra gente. A gente já conhece você, sabe toda a sua experiência, da sua vida, então ouvimos muitas histórias no Web Summit que a gente não consegue saber como que esse cara fez tanta coisa, cara. No mínimo. Ele não dorme. No mínimo ele não dorme. Mas muito obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar com a gente nessa jornada de estar
caminhando com a gente agora, principalmente 2025, que é um ano muito importante pra gente, quantas coisas a gente quer fazer de novo. E é isso aí, obrigado por quem assistiu, por quem ouviu no podcast, para quem tá no Spotify. Então, muito obrigado e tenho certeza que esse conteúdo vai agregar para quem tava ouvindo aí. É isso, então você que assistiu a gente aqui até agora, não vai assistir mais porque acabou, mas você consegue encontrar mais episódios como esse no YouTube, no Spotify, então comenta aqui embaixo também o que você curtiu mais desse papo, o que você talvez não gostou, porque a gente gosta de crítica, então o próximo a gente vem diferente, a gente muda alguma coisa, a gente quer saber a sua opinião, e mais uma vez obrigado por estar com a gente aqui até agora.